Carlinhos, você chegou a falar com a escola do Gabriel sobre aquele assunto que eu te pedi? Eu falar com a escola do Gabriel? Não estou entendendo. Não é a minha função. Mas, Carlinhos, eu tinha te pedido para você falar. Eu falei exatamente qual era o assunto e você não falou. Tati, eu não falei, é muita coisa para mim, são muitas responsabilidades. Agora eu tenho que dar conta da escola do Gabriel, é responsabilidade sua. Ah, então tá. Esses conflitos do dia a dia estão chegando dentro da sua casa? Junte-se a nós até o final desse vídeo, porque estaremos buscando um equilíbrio no nosso relacionamento conjugal e estaremos identificando qual é a função, qual é o papel do marido e qual é o papel da esposa no dia a dia de uma família. Examinar o seu papel mulher, o seu papel homem, é de suma importância para o relacionamento conjugal ter um equilíbrio emocional. Amor, quando a gente se trata de papéis, o que significa isso, papéis? O papel a gente pode entender assim como uma maneira de a função de cada um dentro do relacionamento. O marido tem as suas atribuições como o homem do relacionamento e a mulher tem as suas atribuições como a mulher do relacionamento. E quando isso não é bem entendido, quando isso não é bem alinhado, aí os problemas acontecem com força. Então, o que você está dizendo aqui, ambos precisam saber quais são as suas funções dentro de um relacionamento. E é super interessante também que não é disputa, ninguém é melhor que ninguém. Quando ambos saibam, né, que qual é a sua função, fica mais fácil e ninguém precisa andar na órbita do outro, ou seja, querer mandar no outro a forma que ele precisa fazer ou deixar de fazer, né? E aí, Tati, nós precisamos entender uma coisa, precisa ser combinado. O que é combinado precisa ser cumprido e favorece o quê? Uma harmonia do casal, uma harmonia conjugal. É muito ruim quando, por exemplo, os casais estão desconectados. O marido está desconectado da esposa e ele faz algo de um jeito e aquilo não era a função dele para realizar, era a função dela e aquilo que você falou. Ele acaba entrando na órbita dela. E muitas vezes isso acontece de maneira involuntária. No desejo de ajudar. Nós precisamos entender também que o homem ele tem foco e a mulher ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos aqui identificar as estruturas, Perfeito. tanto de um homem quanto de uma mulher, antes de entrar nesse assunto aí. Então, você, mulher e homem que está assistindo aqui, você precisa entender qual é a sua estrutura, ok? Então, eu vou falar da mulher e você fala a estrutura aí do homem. Então, a estrutura da mulher, ela é completamente diferente do homem. A mulher é aquela estrutura do cuidado, né? Da nutrição, vai ter aquele olhar mais específico para determinadas questões da família, da casa, que o homem, de fato, ele não terá. E a mulher tem aquele toque, como diz, né? Aquele toque feminino que o homem também não terá. Exemplo, eu acho que já aconteceu com você, você que tem filhos, por exemplo. Você pede talvez para o seu marido arrumar o seu filho quando é pequeno, ele vai arrumar de um jeito que com certeza você não irá gostar da forma que ele vai arrumar essa criança. Filho, menino, ainda é mais fácil. É verdade. Agora, menina, graças a Deus que eu sou pai de menino. Nunca precisei colocar um lacinho, nada disso, porque ia ser uma tragédia. Exatamente. E a mulher, ela vai sempre olhar os detalhes, não é isso, amor? A mulher sempre vai olhar, poxa, mas aquela flor não tá legal, aquele jarro azul. Isso faz parte da mulher. E aí eu gostaria de saber qual é a estrutura do homem. Muito bem. O homem, ele tem como principal função a provisão. O homem, ele é o provedor do lar. O homem, muitas vezes, ele fica pensando no que tem que fazer no sentido de dar uma certa qualidade de vida para a família. Ele é o provedor, ele é também o protetor. Sim. É aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que chega na casa, como se nós fôssemos comparar aqui com um reino aí animal, ele é o líder ali, ele é o macho alfa. Ele é aquele que dá a palavra, dá o comando e todos os outros
obedece. Então ele tem a questão da provisão, ele tem a questão da proteção, e ele também, trazendo para a nossa realidade bíblica, ele é o sacerdote do lar. O homem é aquele que tem a responsabilidade, prestem bem atenção nisso. Lamentavelmente, muitos homens estão falhando nisso. Nós, os homens, somos os responsáveis por conduzir a nossa família a Cristo. Nós, os homens, somos responsáveis por levar a nossa família aos pés do Senhor. Nós temos esse sacerdócio dado por Deus e com base na Bíblia. Nós precisamos, como homens, entender o nosso papel e cumprir com excelência aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas dentro da nossa família. Agora, é muito interessante, né? Quando a gente entende essa estrutura, a delicadeza da mulher, o olhar diferenciado, junto com essa questão, né, do homem, da proteção, essa questão do sustento, do guardar, olha como é perfeita essa união. Como é perfeito esse elo. E Deus é maravilhoso, né? Porque Deus ele já sabia a carga que esse homem iria aguentar. E Deus já sabia a carga que essa mulher iria aguentar. Tanto que quando Deus traz a vida para Eva, ele apresenta a Eva ao Adão como sendo o quê? A sua ajudadora idônea. Aquela que vai caminhar ao lado. Mas nós precisamos entender também, Tati, que o homem ele vê a vida de um jeito e a mulher vê a vida de outro jeito. Há, por exemplo, uma dinâmica muito conhecida entre os casais, quando se pega um óculos com uma lente azul, que simboliza o homem, e um óculos com a lente rosa, que simboliza a mulher. E nessa dinâmica, há ali uma troca para mostrar que o homem não vai conseguir enxergar como a mulher enxerga, ele vai ter dificuldade. E a mulher não vai conseguir enxergar como o homem enxerga. E naquela dinâmica proposta é ver que fica tudo diferente. O homem começa a ver tudo muito rosa, e não é essa a realidade masculina. E a mulher começa a ver isso tudo muito azul, na dinâmica apresentada. E ali é trabalhado justamente essa questão de cada um tem uma maneira de ver as coisas da vida. Agora, nós estamos percebendo que o mundo tem sido muito volátil e a forma com que nós fomos criados não é mais a mesma dessa sociedade de hoje, né? E hoje em dia, tanto a mulher quanto o homem praticamente exercem a mesma função fora de casa. Não estou dizendo dentro de casa, porque assim como o homem precisa prover o alimento, a mulher também ela está saindo da sua casa para trazer também essa provisão do alimento. E aí é que está a grande questão. Porque tudo bem que tem alguns que trabalham demais, trabalham de menos, né? Tem aqueles também que só trabalham fora e outros trabalham dentro da própria casa, pode ser homem ou mulher. E aí é que tem que ter o combinado. Sim. Exemplo, vamos lá. Se eu decidir casar, se eu decidir ter filho, eu sei do meu papel. Eu preciso cuidar dessa minha maternidade, família. sim. Eu Na não maternidade, posso papel de deixar, esposa. exatamente, eu não posso deixar assim, jamais, porque eu sei da minha função. Mas se eu tomei a decisão em trabalhar fora, além desses meus papéis, funções dentro de casa, eu tenho que dar conta. Assim como você também tem que dar conta de dentro de casa e fora de casa também. A grande questão é quando a gente não dá conta e coloca a culpa no outro. Ou seja, há uma falha minha, há uma falha sua, né, na sua função. E aí o que acontece? Aí acabam as confusões, né? Acontecem. Quando falha um outro, ambos querem culpar porque falhou, que na verdade ambos saíram completamente da sua órbita, da sua estrutura, e acaba dando aquela confusão federal. É a síndrome de Adão. Quando Adão e Eva falharam lá no texto bíblico e Deus se apresenta, eles fogem e Adão fala, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela, Senhor. Então isso vem sendo arrastado ao longo dos anos na humanidade. Sempre existe uma dificuldade de assumir as responsabilidades. Isso não é de hoje, isso é antigo. Exatamente. E o que mais me preocupa é que parece que essa geração que tem
nascido tem sido mais intensa nisso, nessa falta de cumprir com as suas responsabilidades. E eu fico a pensar, o que será dos casamentos daqui a alguns anos? É preocupante. Exatamente. E quando há essa falha, queridos, e quando há criança, quando tem criança, adolescente, jovem no Eles meio, percebem, né? Eles percebem e eles acabam querendo preencher essa falha. Sim, sim. Que aí acaba dando aquela confusão, aquela troca de papel completamente na família. E aí, Tati, quando isso acontece, é muito ruim, porque a gente já, assim, nós já presenciamos, né, nessa nossa caminhada como pastores de casais, que os filhos que eram crianças governavam a casa. Eles que ditavam as regras, justamente por conta dessa ausência dos papéis do pai e da mãe, do marido e da esposa. Então, assim, nós não podemos aceitar isso. Uma criança não pode ter o governo da casa. Um adolescente não pode. Um adolescente não pode. Um jovem não pode. A partir do momento que os filhos estão morando com os pais, as regras são ditadas pelos pais. Exatamente. Só que o que tem acontecido é que está tudo muito flexível. E essa flexibilidade é um grande perigo. Mas eu acredito que, mediante a sociedade que nós estamos vivendo, várias informações, nós adultos, marido e mulher, né, esposa, esposo, tem aberto concessão para muitas questões. Sim, claro. São várias concessões que você acaba deixando de cumprir o seu papel como autoridade sobre a sua casa. Até porque omissão também é um erro. Exatamente. Omitir é você deixar de fazer algo que compete a você realizar. Infelizmente, homens estão deixando de cumprir com aquilo que competem a eles cumprirem. Mulheres estão também deixando de cumprir com aquilo que está proposto para eles cumprirem, para ela cumprir. Sim. E aí, quando há essas desavenças, né? Porque há uma desconexão completamente. Porque, na verdade, Deus ele não criou o homem e a mulher para isso. Deus ele criou o homem e a mulher para viver uma plenitude, uma vida plena, como pessoa, como casal, né? Não como um ringue, como briga, mas sim conexão. Quer dizer, aquilo que eu não tenho, aquilo que a mulher não tem, o homem tem. Aquilo que o homem não tem, a mulher tem. Então é por isso que ambos se completam. E por isso que a Bíblia diz, e ambos se tornarão uma só carne. Muitas vezes as pessoas olham para esse texto e pensam só na questão da intimidade sexual. Só que esse texto ele é muito mais profundo, ele vai muito mais além. Uma só carne é em muitas áreas da vida. Muitas áreas. E quando acontece essa conexão, o dia a dia fica mais leve. Muito mais leve. As cobranças diminuem. Há uma plenitude, eu acho que a palavra é essa mesmo. Há uma plenitude no relacionamento. E o nosso desejo é que você que está nos assistindo aqui consiga alcançar essa plenitude. Que você consiga refletir. E aí aqui eu queria deixar aqui alguns conselhos práticos, Tati, para eles. O primeiro conselho assim que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: você precisa, homem, refletir sobre quais são os seus papéis. Esse é o primeiro ponto. Você vai refletir, vai pensar, vai anotar. A mulher vai fazer a mesma coisa. Vai refletir, vai pensar e vai anotar. Segundo passo, vocês precisam conversar sobre isso. E ali chegarem ao quê? A um acordo. Porque pode ser que algumas funções que o homem está colocando para ele realizar ali, ele não consiga dar conta e ele tem que jogar aberto para a esposa e falar, olha só, isso aqui eu não vou dar conta, você consegue me ajudar? E assim vice-versa. Então é o acordo, porque o acordo promove o quê? A harmonia. Sim. E o terceiro ponto importantíssimo, é que dentro desse acordo precisa, após esse acordo, haver uma frente unida. O que é a frente unida? É o casal estar junto, o homem nas suas funções, a mulher nas suas funções, mas ambos juntos na grande missão de viver em família. Vai ter momentos que a Tati não vai conseguir dar conta de algo que ela precisa fazer. E se eu souber fazer aquilo, eu farei. Para quê? Porque nós somos uma equipe.
Nós estamos numa frente unida. E quando há essa frente unida, nenhuma interferência externa atinge. E também não pode ficar com aquelas acusações, né? Sim. Por que você não fez? Por que você não fez? Igual você fez comigo agora no início do vídeo. Você não fez. Cada um no seu papel. Exatamente. É claro que se um dia eu falhar, ou o Carlos falhar, se nós estamos percebendo que há uma falha, então qual é a nossa missão? Peraí, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Perguntar e resolver da melhor maneira possível. Porque quem vai sair ganhando é a família toda. Isso. E quem vai sair perdendo também vai ser a família toda. Eu penso que a conversa é melhor do que a cobrança. Sim. Se você puder sempre conversar, vai ser melhor. Uma pessoa que vai sendo cobrada, até porque a vida já está numa cobrança muito grande. Muito grande. Uma vida profissional hoje é um desafio imenso, são cobranças para todo lado. E aí a pessoa chega em casa depois de um dia estressante de trabalho, de muitas cobranças, e é cobrado novamente num lugar que ela deveria ter paz. É claro que também a gente não pode abusar. Se você está sendo cobrado, provavelmente tem motivos para ser cobrado. Então tem que alinhar, tem que ajustar, tem que cumprir bem o seu papel para que as cobranças diminuam. Mas o meu conselho é converse. Não cobre. Converse. Procure entender o que está acontecendo. Procure entender por que ele não cumpriu, por que ela não cumpriu com o seu papel. Eu acredito que vai ser melhor assim. Agora nós temos que lembrar também, né, amor, que às vezes a gente acaba reagindo de uma forma que você já acostumou em reagir lá no seu passado. Isso dá um assunto para um outro episódio. Vamos já fazer uma chamadinha aqui? Uma chamada já. Porque, às vezes, as nossas atitudes, as nossas reações, elas também acabam sendo pautadas por uma experiência que você teve negativa lá de trás. E aí você acaba reagindo de uma forma errônea. Olha, eu gostei desse daí. Se você gostou, nós vamos encerrar esse episódio aqui e na próxima semana nós estaremos tratando sobre esse assunto. Será que o seu passado está interferindo nas suas decisões hoje dentro da sua família? Você tem uma semana para refletir sobre isso. E nós vamos conversar juntos na próxima semana, no próximo episódio. Então, olha, fique ligado. Você precisa saber qual é a sua estrutura. É o primeiro passo. O segundo passo, você precisa entender como que você pode reagir com os seus papéis na sua casa. Você não pode trocar. Você não pode estar no lugar do seu marido, o marido no lugar da esposa, e nem você estar no lugar do seu filho, o filho está no seu lugar. Todos têm o seu devido lugar. Ninguém pode estar no centro. Todos precisam estar de uma forma circular, porque cada um precisa ser ouvido. E nem com aquela brincadeira de cada um no seu quadrado. Não existe cada um no seu quadrado dentro de uma família. É todo mundo junto ali, no mesmo raio de ação. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse episódio, curte, comente e compartilhe, né, amor? É isso aí. Nós lhe esperamos na próxima semana em mais um episódio do Quarta do Refrigério.